Família é muito importante, porque a família fica depois do ato consumado. Então, tem que se dar uma importância muito grande por conta daquilo que a gente chama de pós-venção, que é tratar o luto e enxergar essa família como uma família que precisa de orientações posteriores ao evento, né, ao ocorrido. Então, assim, olhar para a família é algo extremamente importante, não tem como não deixar isso de lado. É bem verdade que a família também ela precisa buscar esse apoio, ela não pode abrir mão disso, ela não vai dar conta disso sozinha, na maioria das vezes ela não dá conta. Então ela precisa, sim, buscar um apoio e a gente tem que observar isso, tanto que hoje nos protocolos já se observa a família dentro daquilo que se chama de pós-venção. Então, aí não pode abrir mão daquilo que fica muito evidenciado, que é a possibilidade de se pensar em culpa. Quem foi o culpado? Eu sou o culpado, ele é o culpado. Então, isso também tem que ser observado e tem que ser tratado. Assim, não pode se deixar de lado. Importante, porque eu tive uma experiência muito interessante aqui no município onde eu moro, onde houve um suicídio. E eu tive a oportunidade de ser um dos que esteve presente na cena. E em estando na cena, eu tive contato com os familiares. E um dos familiares, o primo, ele estava muito desesperado, desnorteado, e ele estava falando, ele estava imputando a ele um sentimento de culpa, porque ele afirmava que se ele tivesse chegado um pouco antes, nada daquilo teria acontecido. E eu tive ali a oportunidade, então, de me aproximar dele e falar com ele um pouco dessa questão da culpa, porque ele estava ali já num caminho de imputar a ele culpa, e ali eu tive num SOS, e lógico, depois eu tive que orientá-lo a buscar apoio, mas ele estava trazendo para ele no exato momento, não no momento, né? Minutos depois do fato ocorrido, os familiares chegaram, ele foi um dos que chegou e começou com esse discurso de culpa e eu tive que me aproximar dele para tentar ali naquele momento, num SOS, desmistificar a questão da culpa, trazendo algumas evidências do fato, né? Tentando fazer ele refletir em cima de evidências, se existiam de fato evidências para que ele pudesse estar imputando culpa para ele. E não existiam evidências plausíveis ali naquele momento para que ele pudesse estar levantando aquele argumento da culpa para ele. E ali, naquele momento, ele foi começando a se acalmar, que essa é uma estratégia que a gente se utiliza dentro da terapia, quando a gente fala de evidências, e ali eu pude pôr em prática esse questionamento para ele, e isso foi ali o primeiro alívio para que ele pudesse começar a desconsiderar aquela hipótese que ele estava levantando num primeiro momento. Então, assim, a gente precisa olhar para a culpa, porque ela cai muito sobre aqueles que são os próximos, né? Não só familiares, mas também as pessoas de convívio, amigos, enfim. Essas pessoas também podem, de alguma forma, trazer culpa. Então, por isso que é importante estar de olho nessas pessoas, não só os familiares, mas aquelas pessoas com quem o sujeito, né, que cometeu, que suicidou, convivia. Então, tem que estar atento a isso também. Tem algumas frases que são peculiares e que a gente precisa estar atento a elas. Então, é bem verdade que algumas expressões, algumas ideias que são verbalizadas são muito importantes. Eu vou desaparecer. Eu vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar.
é inútil fazer algo para mudar, eu quero me matar. Então, assim, algumas expressões, elas são importantes de serem observadas e precisamos ficar atentos a elas. Existem, assim, algumas situações onde as pessoas expressam uma falta de esperança muito grande. Fatos que podem ter ocorrido, e aí essa pessoa também já começa a imputar culpa para ela, enquanto aquela pessoa que participou daquele evento ruim que aconteceu na vida da família ou na vida dela. Então, assim, ela começa também, de alguma forma, a falar um pouco sobre isso, a perceber isso. Quando a pessoa começa a se isolar, a, a, a ficar mais assim distante, para de atender telefonemas, para de interagir, se isola no quarto, é um outro comportamento que tem que observar. Existem outros fatores que podem também acontecer, fatores externos, a pessoa perdeu o emprego, ela está muito envolvida com as questões políticas e econômicas do país, e existem crises que isso também pode deflagrar nela um sentimento de que, poxa, eu vou perder alguma coisa, eu vou deixar de ter alguma coisa. As discriminações no que diz respeito à orientação sexual e à identidade de gênero, agressões que a pessoa possa sofrer, físicas, psicológicas, sofrimentos no trabalho, os bullying, os assédios. Então, assim, isso tudo pode ser sinais. Então, a gente precisa ficar muito atento com essas expressões, né? As pessoas às vezes falam, eu preferia estar morto, eu não sirvo para nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, os outros são mais felizes do que eu e eles vão ser mais felizes sem mim. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso, esses movimentos. É bem verdade que existem predisposições, as doenças mentais, pessoas que já são diagnosticadas com transtornos mentais, essas pessoas são predispostas a isso. Então, tem que ter uma atenção para isso, porque já existe essa leitura também nos protocolos. Então, a gente precisa ficar atento a essas pessoas que já têm transtornos mentais diagnosticados, tá certo? Pessoas que fazem uso abusivo de substâncias ilícitas ou lícitas, né? Álcool, maconha, crack. Essas pessoas também têm que ficar atentas a isso. Pessoas com transtorno de personalidade, psicóticos, o próprio histórico pessoal da pessoa tem que ficar atento a isso. Saber se já houve tentativa anterior, a pessoa já idealizou as pessoas, porque começa pequeno, certo? Começa pequeno e a coisa ela vai se avolumando. É como se chegasse ao copo transbordando, que a última gota pode ser, de fato, essas que começa nas ideações, depois parte para as tentativas e depois parte para o suicídio, de forma a pessoa tirar a própria vida. Então, tem um caminho para o suicídio. Então, essas ideações, a tentativa, tudo isso tem que estar atento. Ela idealiza, ela define como ela vai falar um monte de coisa, ela vai definir como vai ser, aí ela tenta, e aí às vezes não consegue, porque isso a pessoa está ali verbalizando, mas é bem verdade que por trás disso já existe uma série de outros fatores estressores que podem estar colaborando para ela começar a emitir essas frases. Tá certo? Os transtornos mentais, isso é muito importante observar também. Se a pessoa já tem um transtorno mental diagnosticado, é algo que tem que estar atento, saber como é que ela está lidando com isso, se ela está em tratamento, se ela tem um acompanhamento de um especialista. Mas, assim, a morte por suicídio, ela traz um luto diferenciado, é complexo, não só por conta do próprio suicídio, que é complexo, mas esse luto é um luto que precisa de um cuidado maior, por conta desses porquês que surgem.
não é? Por que que ele fez isso? Por que que eu não percebi? Por que que ele não falou? Se ele estava passando, por que que... E no exemplo que eu dei da experiência que eu tive, as pessoas começaram a comentar que ele vinha passando por dificuldades no relacionamento familiar, conjugal, né, com a família como um todo, e ele também estava passando por uma crise financeira. E isso foi algo que ele não verbalizou, ele, né, ficou trazendo, deixando com ele, deixando com ele, deixando com ele, deixando com ele, e a família possivelmente não percebeu, e aconteceu o, o evento. Mas, assim, o luto por suicídio, ele tem uma característica diferenciada se comparado com esses outros lutos, né? O luto por suicídio é algo tão complexo quanto o próprio suicídio, e tem que ser dado muita atenção, tem que observar, a família precisa buscar ajuda, sim, tem que se observar como os que ficam se comportam, por isso que existe aí toda uma importância para aquilo que a gente chama de pós-venção. Se aquela pessoa que fica imputar uma culpa para ela muito grande, ela pode, lógico, dependendo do histórico dela, se ela já tem transtorno, isso tudo tem que ser observado. Então, pode existir um caminho, sim, daquele que fica, seguir, trilhar um caminho parecido, né, de desejar tirar a própria vida por meio do suicídio. Então, assim, tem que falar, a gente tem que observar. Esse jovem com quem eu tive a oportunidade de conversar com ele horas, né, após o evento do primo dele, que suicidou, ele teve aí um momento de depressão, ele precisou entrar em tratamento, ele percebeu isso, as pessoas perceberam, e ele buscou ajuda. Hoje ele está erguido, está de pé, assim, mas ele precisou dessa ajuda. É importante observar isso, porque quando a pessoa busca, ela vai começar a entender também os mecanismos do suicídio em si, para que aquela pessoa possa começar a compreender e tirar dela esses porquês, essas culpas, e não chegar a esse nível, porque tem aquele pensamento, eu quero ir para onde ele está. Bom, eu que sou culpado, eu não mereço estar aqui também. Então, assim, tem esses caminhos possíveis para aquela pessoa, entendeu? Então, assim, é importante, sim, observar os que ficam, porque pode haver esse caminho, sim, para aquele que fica, para aquele que não elaborou da forma adequada, trilhar esse caminho, sim, de iniciar, né, as ideações, as tentativas. Existe essa possibilidade. Então, assim, a pessoa ela precisa buscar informação, tá certo? Por isso que é muito importante as campanhas que hoje nós temos, a exemplo do Setembro Amarelo, mas eu acho que é algo que a gente tem que estar falando isso constantemente. A pessoa não pode ficar oprimida por isso, né? Ela, pô, aconteceu, as pessoas vão falar. Acho que isso é um movimento espontâneo, né? Numa espontaneidade danosa, talvez, porque o outro ele também desconhece isso, ele não foi educado para isso. Então, ele vai entrar com o discurso dele, deseducadamente, não é verdade? Porque ele não foi educado para isso, porque a gente precisa educar as pessoas quando a gente fala de suicídio, por isso que o mote da campanha é esse, precisamos falar sobre suicídio, ou seja, é preciso educar a população sobre isso, porque isso é um problema de saúde pública. Então, assim, porque os índices são alarmantes, né, nos diversos públicos, você sabe disso. Então, na medida que eu
já compreendo, já entendo, já ouvi falar, eu não vou receber aquele dano, não vou receber aquela influência. Então, eu acho que tudo passa muito pela educação, né? E, na verdade, se a pessoa não estiver dando conta daquilo, porque estão havendo essas acusações, né, vamos usar esse termo, acusações, ela tem que procurar ajuda. E, lógico, as evidências precisam estar diante dela. Ela tem culpa daquilo? Ela, de fato, que promoveu aquilo? Não. Então, assim, por isso que a ajuda profissional de um psiquiatra, de um profissional de psicologia, é importante. Não só isso, mas a educação é extremamente importante. Então, eu acho que educar as pessoas para esse tema é extremamente importante por diversos motivos. Um dos motivos é exatamente esse que você falou. Eu não tenho culpa. Não houve culpa. Você está me acusando de coisas que você não sabe, você não tem evidência nenhuma. Então, assim, não. Bom, eu não estou dando conta, então eu vou procurar ajuda.